Imagine que você está no meio de um oceano escuro, em um pequeno barco, com apenas uma lanterna na mão. O feixe de luz da sua lanterna ilumina um círculo de água ao seu redor. Dentro desse círculo, você vê as ondas, alguns peixes e o reflexo das estrelas. Para você, esse círculo é o seu mundo. Mas você sabe que o oceano continua muito além de onde a sua luz alcança. Você sabe que existem outras correntes, outros continentes e profundezas abissais que você jamais verá. A humanidade está exatamente nessa posição. Vivemos dentro de uma bolha de luz que chamamos de universo observável. Durante séculos, acreditamos que essa bolha era tudo o que existia. Mas a física moderna nos deu uma notícia perturbadora. O universo que vemos é apenas uma fração minúscula, talvez insignificante, da totalidade da criação. Existe um lado de fora. Existe um vasto além que está se afastando de nós a uma velocidade superior à da luz, escondendo segredos que podem redefinir o que chamamos de realidade. O que existe além do horizonte? Outras galáxias? Outras leis da física? Ou será que o nosso Big Bang foi apenas um entre infinitos outros? Hoje, no Além do Infinito, vamos navegar para além da luz e explorar o que o cosmos está escondendo de nós. Para entendermos o que existe além, primeiro precisamos entender as grades da nossa prisão. A luz é a mensageira do universo. Tudo o que sabemos sobre as estrelas e galáxias nos foi trazido por fótons que viajaram pelo vácuo. No entanto, o universo tem uma idade finita, aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Como a velocidade da luz no vácuo é uma constante absoluta, só podemos ver objetos cuja luz teve tempo de chegar até nós desde o início dos tempos. Isso cria o que os cosmólogos chamam de horizonte de partículas. Devido à expansão do espaço-tempo, o diâmetro do nosso universo observável é de cerca de 93 bilhões de anos-luz. Qualquer coisa além dessa distância é, por definição, invisível. Não importa quão poderoso seja o James Webb ou qualquer telescópio que construamos no futuro, nós nunca veremos o que está além desse limite. A luz de objetos fora dessa bolha ainda está a caminho, mas como o espaço entre nós e eles está se expandindo mais rápido do que a luz pode viajar, eles estão permanentemente isolados de nós. Esta equação representa a distância comóvel do horizonte de partículas. Ela nos mostra que o nosso mundo é limitado pelo tempo e pela expansão. O que é verdadeiramente assustador é que esse horizonte está encolhendo em termos práticos. Galáxias que vemos hoje na borda da nossa bolha estão cruzando o horizonte e desaparecendo da nossa vista para sempre. Estamos vivendo em uma ilha de luz que está sendo devorada pela escuridão da expansão acelerada. O universo observável não é o universo total, é apenas a nossa janela de observação, e a cortina está se fechando. Por que o universo é tão vasto a ponto de não conseguirmos ver o seu fim? A resposta reside em um evento ocorrido nos primeiros instantes após o Big Bang, a inflação cósmica. Proposta por Alan Guth na década de 1980, a teoria da inflação sugere que, entre segundos após o início, o universo passou por uma expansão exponencial vertiginosa. Nesse breve piscar de olhos, o espaço-tempo se expandiu por um fator de pelo menos. Para visualizar isso, é como se algo do tamanho de um átomo subitamente se tornasse maior do que uma galáxia inteira em uma fração de segundo. Durante esse período, o tecido do universo se esticou mais rápido do que a luz. Isso não viola a teoria da relatividade de Einstein, pois é o próprio chão do espaço que está se expandindo, e não o objeto se movendo através dele. A inflação explica por que o universo parece tão uniforme e plano, mas ela traz uma consequência inevitável. Ela empurrou a maior parte da matéria e da energia para muito além do nosso horizonte observável. Se o universo total fosse um oceano, a inflação garantiu que a nossa bolha observável fosse apenas uma gota de água. Algumas estimativas sugerem que o universo total pode ser 10 elevado a 23 vezes maior do que a parte que vemos. Outras teorias, baseadas na mecânica quântica, sugerem que o universo é, na verdade, infinito. Se a inflação ocorreu de forma caótica, ela pode nunca ter parado em outras regiões, criando um processo de inflação eterna onde novos universos nascem constantemente de um vácuo em expansão, tornando nosso Big Bang apenas um evento local em um multiverso sem fim. Se quisermos saber o que existe além do horizonte, precisamos entender a forma do universo. A relatividade geral nos diz que a massa e a energia curvam o espaço-tempo. A densidade total de matéria e energia no universo determina o seu destino e a sua geometria. Existem 3 possibilidades teóricas principais. Universo fechado.
O universo tem uma curvatura positiva, como uma esfera. Se você viajasse em linha reta por tempo suficiente, acabaria voltando ao ponto de partida. Nesse caso, o universo é finito, mas sem fronteiras. Universo aberto. O universo tem uma curvatura negativa, como uma sela de cavalo. Ele se expandiria para sempre e seria infinito em extensão. Universo plano. O universo segue a geometria euclidiana clássica. As linhas paralelas nunca se cruzam e a soma dos ângulos de um triângulo é exatamente 180 graus. Os dados mais recentes da missão Planck, que mapeou a radiação cósmica de fundo em micro-ondas com precisão milimétrica, indicam que o nosso universo é plano com uma margem de erro de apenas 0,4%. Um universo plano tem implicações filosóficas e físicas avassaladoras. Se o universo é perfeitamente plano e a inflação o tornou vasto o suficiente, ele é, com toda probabilidade, infinito. Em um universo infinito, todas as configurações possíveis de matéria devem se repetir um número infinito de vezes. Isso significa que, além do nosso horizonte observável, deve existir outra galáxia exatamente como a Via Láctea, outro planeta exatamente como a Terra e outra versão de você, lendo este mesmo roteiro. Este é o chamado multiverso de nível 1. A geometria do espaço sugere que o além não é apenas mais espaço vazio, mas sim uma repetição infinita de possibilidades que a nossa mente mal consegue processar. A nossa galáxia não é uma ilha estática no oceano cósmico, ela está numa viagem frenética e direcional. Mas para onde estamos a ir e o que está a guiar-nos? Quando os astrônomos medem o movimento das galáxias vizinhas, percebem que não estamos apenas a expandir-nos com o universo. Há um movimento peculiar, uma deriva coletiva que desafia a nossa compreensão inicial. Existe uma anomalia gravitacional colossal, localizada a cerca de 250 milhões de anos-luz, na direção das constelações de Centauro e Hidra. Chamamos-lhe o Grande Atrator. Esta estrutura possui a massa equivalente a dezenas de milhares de galáxias. É uma concentração de massa tão vasta que está a puxar o nosso superaglomerado, o Laniakea, termo havaiano para céu imensurável, a velocidades de cerca de 600 km por segundo. No entanto, o mistério torna-se mais denso devido à sua localização. O Grande Atrator encontra-se na zona de evitamento, a região do céu obscurecida pelo espesso disco de poeira e estrelas da nossa própria Via Láctea. Estamos a ser puxados por um titã que mal conseguimos ver, uma força que molda o destino de milhões de civilizações potenciais. Mas a ciência sugere algo ainda mais perturbador. O Grande Atrator pode ser apenas a ponta de um iceberg gravitacional. Surge então a polêmica teoria do fluxo escuro. Liderada por investigadores como Alexander Kashinsky, esta teoria baseia-se na análise da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Os dados sugerem que centenas de aglomerados de galáxias estão a mover-se numa direção uniforme, em direção a um ponto específico na borda do nosso horizonte observável. Este movimento não pode ser explicado pela matéria que vemos dentro da nossa bolha de 93 mil milhões de anos-luz. A hipótese mais ousada da cosmologia moderna é que algo colossal, localizado fora do universo observável, está a exercer uma atração gravitacional sobre nós. Poderia ser uma mega-estrutura de outro universo ou uma concentração massiva de energia deixada pela inflação inicial que foi empurrada para além da nossa visão. Se o fluxo escuro for confirmado, ele é a prova física de que o nosso horizonte não é o fim da realidade, mas apenas uma cortina de luz que esconde influências externas inimagináveis e estruturas que fazem a nossa galáxia parecer um grão de areia. Se o universo é plano e possivelmente infinito, como os dados da missão Planck sugerem, a ideia de um multiverso deixa de ser ficção científica e passa a ser uma necessidade matemática inevitável. Entramos aqui no conceito de inflação eterna, proposto por físicos como Andrei Linde. Nesta visão, o processo de inflação que deu origem ao nosso Big Bang não foi um evento único e uniforme que parou em todo lado ao mesmo tempo. Em vez disso, a maior parte do espaço continua a expandir-se exponencialmente para sempre. A inflação, neste cenário, é como um mar de energia que nunca para de crescer. De vez em quando, em certas regiões aleatórias, a inflação abranda e para, como uma bolha de vapor que se forma num pote de água a ferver. Cada uma dessas bolhas torna-se um universo independente, com o seu próprio Big Bang e o seu próprio horizonte observável. Nós estaríamos a viver dentro de uma dessas bolhas, num estado de isolamento eterno, rodeados por um mar infinito de outros universos bolha que estão a nascer a cada milissegundo. O que é verdadeiramente fascinante e assustador é a chamada paisagem das cordas.
A teoria das cordas sugere que existem cerca de 10 elevado a 500 configurações possíveis para as leis da física. Noutras bolhas desse multiverso, a gravidade pode ser uma força de repulsão, os átomos podem não ter massa ou o tempo pode correr em duas direções. A nossa bolha parece perfeitamente ajustada para a vida não porque foi desenhada para tal, mas porque no mar infinito de universos, algumas bolhas terão, por puro acaso estatístico, as condições certas. Esta teoria resolve o ajuste fino do universo. Somos apenas o resultado de uma lotaria cósmica num cenário de multiverso de nível 2. Estamos a olhar para um cenário onde o nosso universo observável é apenas um fragmento de uma estrutura infinitamente maior, onde tudo o que é possível acontece algures. O além não é apenas mais espaço, é uma sucessão infinita de realidades alternativas, cada uma com os seus próprios céus e os seus próprios segredos. Para os físicos que exploram as fronteiras da teoria M, a resposta para o que existe além do nosso horizonte pode estar escondida em dimensões extra, invisíveis aos nossos sentidos. Esta teoria propõe que o nosso universo de 3 dimensões espaciais é apenas uma membrana, a flutuar num espaço de dimensões superiores chamado BU. Imagine o nosso universo como uma folha de papel num escritório repleto de folhas. Outras folhas, outros universos, poderiam estar a milímetros de distância de nós numa dimensão superior, tornando-os indetetáveis por luz ou matéria. O modelo equirótico vai mais longe e sugere que o Big Bang não foi o início de tudo, mas sim o resultado de uma colisão catastrófica entre duas dessas branas. Estas colisões poderiam ser cíclicas, criando e destruindo universos num ritmo eterno de morte e renascimento. Mas será que podemos provar isto? Alguns cientistas procuram cicatrizes na radiação cósmica de fundo, como o famoso ponto frio, cold spot, no hemisfério sul, que poderiam ser as marcas deixadas por um encontro direto ou uma colisão com outro universo bolha no passado remoto. Se estas teorias estiverem corretas, o que existe além do nosso horizonte não é apenas mais espaço, mas sim outras realidades fundamentais que interagem conosco apenas através da gravidade, a única força capaz de atravessar o BU. Estamos a viver na superfície de uma membrana multidimensional, parte de uma estrutura tão complexa que a nossa mente mal consegue conceber. O fim do nosso universo pode ser apenas o prelúdio para o nascimento de outro, num ciclo sem fim de criação. Ao chegarmos ao limite do que a luz nos permite saber, somos confrontados com uma lição de humildade sem precedentes. O universo observável é a nossa pequena ilha de consciência, um refúgio de luz num oceano de mistério absoluto. Quer o universo seja infinito e contenha cópias exatas de nós mesmos a distâncias astronômicas, quer sejamos apenas uma bolha passageira no multiverso caótico, a conclusão é a mesma: a realidade é vastamente superior à nossa percepção. O facto de uma espécie que vive num minúsculo ponto azul ser capaz de usar a matemática e a lógica para espreitar para além das grades da sua prisão de luz é o maior triunfo da mente humana. Não olhamos para o céu à espera de ver o fim. Olhamos porque é na procura pelo infinito que descobrimos a nossa própria essência. Somos observadores de uma grandiosidade que não tem fim, e o nosso desejo de explorar o que está além é o que nos torna verdadeiramente universais. A viagem para além do horizonte final não é apenas uma missão da ciência, é o destino da nossa espécie.